Nós voltamos à Lua e a internet simplesmente surtou. Se a gente já foi, por que a gente nunca mais pousou lá? Sério, essa pergunta explodiu e quanto mais você pensa nela, mais estranha ela fica, porque faz zero sentido. A gente conseguiu, fazer isso em 1969, com tecnologia infinitamente pior, ok? E agora, em pleno século XXI, a gente simplesmente não consegue pousar, como aconteceu agora? Será que esqueceram como faz? Ou será que o motivo é outro? Porque quando a gente entende a verdade, você percebe que nunca foi sobre tecnologia. Vamos direto ao ponto. O ser humano ele pisou na Lua em 1969 na missão Apollo 11, um marco gigantesco. Mas isso não foi um evento isolado. Depois dela vieram várias outras missões. Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17, até 1972. E depois disso acabou. Mais de 50 anos sem nenhum humano na Lua. E não foi porque não dava, tá? Tudo começa com a Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética. Isso aqui não era só sobre política. Basicamente, era uma disputa global. Quem dominasse o espaço dominava a narrativa. Era poder, era influência, era propaganda. A Lua virou o troféu. Agora, pensa só, os soviéticos começaram na frente. Primeiro satélite, primeiro homem no espaço. Não foi os Estados Unidos. E os Estados Unidos, precisavam responder. Então criaram um objetivo claro, colocar um homem na Lua antes do fim da década. Não era sobre ciência, era sobre vencer. 1969, Apollo 11 pousa na Lua. Missão cumprida, o mundo inteiro assistindo, foi o maior espetáculo da história. E naquele momento os Estados Unidos venceram. Agora vem o ponto-chave. Depois que você vence, o que vem depois? Repetir? Fazer de novo? Mais uma vez? Isso não tem o mesmo impacto, concordo? E foi exatamente isso que aconteceu. As missões seguintes foram incríveis, mas já não tinham o mesmo peso, sabe? Agora entra a realidade. Ir para a Lua custa caro, muito caro, bilhões e bilhões. E quando o objetivo político desapareceu, ficou difícil justificar esse investimento. Ainda mais com problemas aqui na Terra. Economia, guerras, pressão interna. E aqui entra um fator que pouca gente fala. O público perdeu o interesse. No começo era mágico, pensa só, o homem pisando na Lua. Depois virou rotina. O povo pensava, mais um pouso na Lua. E quando o público para de se importar, o investimento começa a cair. 1972, Apollo 17. Uma vez que um humano pisou na Lua e depois disso, silêncio total. E é aqui que nasce o mito. Se formos antes, por que não vamos agora? Muita gente acha que perdemos a tecnologia, mas isso não é verdade. A gente não perdeu, a gente evoluiu. Só que não existia motivo forte o suficiente para voltar. A NASA mudou o foco. Em vez de repetir a Lua, começou a investir em outras áreas. Satélites, comunicação, GPS, observação da Terra, depois estações espaciais e mais tarde Marte. A pergunta deixou de ser como chegar lá e virou qual é o próximo passo. Mas a Lua nunca deixou de ser importante, ok? Quero deixar isso bastante claro. Ela só ficou em pausa, esperando o momento certo. E agora esse momento chegou. O programa Tênis, a nova fase da exploração espacial. Mas dessa vez é diferente, não é sobre chegar primeiro, é sobre ficar. Agora a ideia é construir presença, bases lunares, exploração contínua, uso de recursos da própria Lua, como gelo, que pode virar água e combustível. E uma curiosidade, a Temis 1 já aconteceu, uma missão não tripulada, orbitando a Lua, testando tudo, preparando o terreno para missões com humanos. Então vamos deixar claro, a gente não ficou 50 anos sem voltar por incapacidade ou porque foi falsa aquela missão lá do início. A gente ficou 50 anos sem voltar porque não era prioridade. Sem pressão política, sem interesse público, sem financiamento, não existe missão. E aqui vai a verdade mais importante. Exploração espacial não é só ciência. É política, é dinheiro, é estratégia. Sempre foi. Agora pensa nisso. A gente saiu da Terra, pousou em outro mundo,
depois simplesmente parou. Não porque não podia, mas porque decidiu. E agora, mais de 50 anos depois, a humanidade está voltando, mas dessa vez não para provar nada para ninguém, não para ganhar uma corrida, mas para começar algo maior, porque a Lua não é o destino final, ela é o começo. E talvez a maior pergunta nunca foi por que paramos, mas sim por que estamos voltando agora. Já deixa o like, comenta aqui o que você acha disso tudo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.